Bom dia, amados, a graça e a paz, amém? Que alegria poder estar aqui nessa manhã com os irmãos, louvando o Senhor, e agora ouvimos a Tua palavra, amém? Irmãos, as nossas realidades, elas são o exato reflexo da nossa alma. Cada área da nossa vida, ela reflete exatamente aquilo que você crê. Provérbios vai dizer, né? Como imagina em seu coração, assim ele é. Então, quando nós buscamos no Senhor vivermos as realidades segundo Ele já consumou em Cristo por nós, nós precisamos entender que a gente não lida mais com circunstâncias. A gente lida na nossa alma. Quando o Espírito Santo consegue tratar a nossa alma, as nossas circunstâncias, as nossas realidades sempre vão responder, se redesenhar, refletir essa crença. Essa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre o processo da alma, enquanto santificação, enquanto sair de uma mentalidade terrena para uma mentalidade celestial. Amém? Existem 3 modos de a gente viver. 3 modos da gente render a nossa alma. A gente pode ter crenças, pensar, desejar, buscar de acordo com o mundo vive, sempre respondendo, sempre se reorganizando de acordo com o que as circunstâncias mostram. Isso é mundo. Ou de acordo com aquilo que eu quero em mim, também é mundo. Ou eu posso escolher viver pela fé, viver em Deus. E a terceira, eu acho que é a pior de todas, é um pouquinho da fé misturado com um pouquinho do mundo. É o que Jesus vai dizer lá em Apocalipse, do morno. Então a gente escolhe viver pela fé nesse lugar. Cada vez mais entendendo que nós não somos capazes, cada vez mais mantendo a palavra de Deus na simplicidade que ela é, cada vez mais nos rendendo ao Espírito Santo para que Ele gere em nós a energia que vem da graça de Deus para que a gente caminhe nisso, para que a nossa alma vá fazendo uma jornada do natural pro sobrenatural, ou do terreno pro celestial, que é onde o nosso espírito já está. Ou ainda da incredulidade para a fé. Isso é uma jornada que de fé em fé a gente vai aprendendo a fazer com o Espírito Santo. E nesse trajeto, amados, existem algumas coisas que acontecem para nos atrasar, que a gente precisa discernir isso muito bem, porque senão as nossas emoções vão nos enganar. Vamos ouvir a palavra lá em 1 Pedro? Capítulo 1, verso 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: recebendo o fim propósito da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. De novo, recebendo
pela graça, o fim, propósito da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Só esse versículo por enquanto. Olha que interessante, irmãos, a palavra de Deus diz que a fé, ela tem um propósito: salvar, curar, restaurar nossa alma. Percebe? A fé não lida com nada externo. A fé, o propósito da fé me dá saúde. Não, o propósito da fé é salvar a sua alma numa dimensão nessa área que você creia de verdade que você é alguém curado. A sua saúde vai refletir isso. A fé, ela me foi dada para que eu vença na vida. Não. A fé, a voz, quando vem no seu coração, ela vai te colocar num processo, numa jornada, para que você descubra, creia que você já é mais que vencedor. E as vitórias são uma consequência. A palavra salvação aí é sozo, é segurança, é prosperidade, é saúde. Felicidade, é uma palavra muito rica no grego. Quando a gente fala sobre alma, pensar que é verdade, que é o crer, uma outra palavra que a gente usa com bastante frequência é a tal da metanoia. Então, eu sempre aprendi a acreditar, a pensar de uma maneira conforme o mundo me ensinou, naturalmente. Aí a palavra de Deus vem e te toca por dentro, com a verdade. E aquilo vai na contramão daquilo que você sempre acreditou naturalmente. Ali acontece aquilo que a gente chama de metanoia, ou seja, uma mudança de mente, um convite do Espírito Santo para que você comece a caminhar uma jornada onde você vai entrar na experiência daquela palavra. A metanoia, amados, é aqui que eu quero muita atenção dos irmãos. Eu vi que com Deus é diferente, a graça me tocou, a palavra me iluminou. A minha alma já está salva nesse momento? Ainda não. Ela foi iluminada, ela foi confrontada pela luz, as trevas têm que sair, e o Espírito Santo te chama, agora caminha sobre essa verdade, sobre essa palavra. E você vai começar uma jornada de mãos dadas comigo. Quanto mais você colaborar para que eu ore através de você, mais eu vou conseguir acelerar esses processos dentro de você, até que a sua alma seja plenamente sarada por essa verdade, conquistada pela verdade da palavra. E ela entre num lugar chamado salvação, a experiência daquilo que a palavra te tocou. Uma coisa é Deus falar, eu ouvir, e eu ficar parado, ou eu não assumir aquilo para mim. Uma coisa é quando Deus fala, a graça me ilumina e já me capacita para me posicionar naquilo e eu parto para dentro daquela verdade. O Espírito Santo sempre vai te guiar. Às vezes se partir é fazer algo. Às vezes se partir é não fazer nada. É um simples discernimento do que aquilo que Deus te falou. Mas essa jornada de fé em fé, ela sempre vai acontecer. E no meio do caminho, existem enganos, amados, que vêm para nos paralisar. Nós precisamos discernir o que são esses enganos. E aprender a passar por cima das nossas emoções. As emoções mentem. A gente tem uma tendência, irmãos, tão enraizada ainda em nós. Quando tudo está bem, é fácil crer. É fácil adorar, glorificar, louvar. Quando algo enganoso se levanta, não importa a área da sua vida, parece que a gente desaprende tudo que a gente sempre creu. Um Deus que você teve experiências já várias e várias vezes, em várias dimensões, em várias áreas, ali de repente parece que você não sabe mais nada.
É um engano, é a emoção tentando te ludibriar. Continua caminhando, continua seguindo a voz. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel a Cristo, e Cristo pagou, morreu, para que você tivesse acesso a essa vida. Mas essa jornada ela é simples, e discernir isso é o nosso foco dessa manhã. Lá em Êxodo, abre por favor, irmãos, capítulo 14. Antigo Testamento. Êxodo capítulo 14, verso 10. Deus chega para Israel, através de Moisés, e diz: eu vou tirar vocês desse lugar que vocês estão. Egito. Dessa terra de escravidão, de esforço dobrado. Isso é Egito. Então, Egito é uma terra de esforço dobrado, de servidão. Servidão a quem? A Faraó, que é um tipo de Satanás. Desde que você construa aquilo que ele espera que você construa, ele te mantém preso. Mas é sutil isso, nem sempre é tão desagradável. O mundo em si não é desagradável na experiência, mas a alma vai se cansando. E Deus chega e fala assim: eu vou tirar vocês desse lugar e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou tirar vocês de uma terra de servidão, de esforço dobrado. Esse é um tipo do mundo, onde a minha performance que governa. E vou levar vocês para uma terra onde mana, brota, sem esforço, leite e mel. Coisas terrenas e coisas celestiais. Tudo que você precisa para a sua vida e para o seu propósito vai brotar. Eu vou tirar vocês de uma alma, de uma mentalidade aonde é por esforço, para levar vocês para ter uma nova mentalidade, uma nova terra, onde dessa alma brota leite e mel. E aí Deus levanta Moisés, os irmãos sabem as histórias, 10 pragas, Moisés tira o povo do Egito, e no primeiro desafio que eles se deparam, um mar fechado, a gente vai ler aqui, Êxodo 14, 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que não fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, pois estai-vos quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, não mais os tornarei a ver para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Verso 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Assim que o povo foi tirado do Egito, assim que uma metanoia aconteceu, que colocou eles para caminhar numa direção, é isso que a fé faz com a gente, eles começaram a ir. Se depararam com o primeiro desafio, que ali simboliza, não quero entrar muito nisso aqui, simboliza o batismo em Cristo, onde a carne é
morta de uma vez por todas. Mas a palavra é que os egípcios, eles olharam e viram os egípcios perseguindo eles. Assim é todas as vezes que você começa a caminhar. Irmãos, guardem isso. Quando a fé vem, é necessário a gente assumir um posicionamento à altura daquela palavra. O caminhar, como eu disse, pode ser literalmente agir à altura daquela palavra, e às vezes o caminhar, o marchar, é simplesmente descansar, não fazer nada à altura daquela palavra. Mas o fato é, os egípcios vão tentar te perseguir. Quem são os egípcios aqui? São os pensamentos, são as mentalidades que você e eu colecionamos no mundo, que vão tentar tirar de nós o crédito da palavra de Deus, que a fé já nos deu. Você assume um novo comportamento, você assume um novo caminhar e é fatal. Satanás vai levantar os secretários dele, usando pessoas, usando circunstâncias, para tentar mudar de novo a sua mentalidade. A nossa mentalidade que já teve uma metanoia e disse, agora eu mudei de mente. Agora eu creio que eu sou o que Deus diz que eu sou. Que eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Que eu posso o que Deus disse que eu posso em Cristo. E eu começo a caminhar aqui. O objetivo desses egípcios do inferno na nossa vida é fazer com que a gente retroceda nessa metanoia. Não é bem assim. Deus falou, mas olha a situação piorando, olha essas coisas me perseguindo, olha o que está se levantando. E é aqui que nós temos uma tendência natural errada: clamar. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, 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 Senhor. E a resposta de Deus para Moisés foi simples: por que você está clamando para mim ainda? Marcha. Você tem uma palavra? Marcha. Porque a hora que você passar pelos processos, você já foi batizado nas águas, a carne já está morta, crucificada, agora está sendo mortificada na sua alma. O deserto que o povo de Israel ia enfrentar logo após era um lugar onde toda essa mentalidade carnal ia ser mortificada, onde toda a carne morre. A nossa emoção não gosta disso. Até chegar em Canaã. É a nossa marcha, é o nosso posicionamento, é a nossa jornada na palavra que Deus nos dá de fé em fé, que vai determinar se a gente vai chegar em Canaã ou não. Sempre debaixo da instrução do Espírito Santo. Mas tem hora, amados, que não é hora de clamar. Tem hora que é hora de marchar. E os egípcios podem vir. Para que eles vêm? Pensamentos. Lembra que eu disse? As nossas realidades, elas são exatamente um reflexo perfeito daquilo que governa a nossa alma, as nossas crenças. Uma vez que a mente de Cristo começou a te inundar, pensamentos de Deus começaram a te inundar e a me inundar, a gente começa a caminhar diferente. Satanás sabe, qualquer coisa externa que esteja acontecendo vai se render a isso. E eu preciso te parar. Só que eu já sou derrotado, eu não tenho mais poder. Eu preciso só fazer com que você acredite que eu tenho algum poder. Eu preciso fazer com que você acredite que aquilo que Jesus disse é mentira. Eu dei autoridade para vocês pisar sobre serpentes e escorpiões. Marcha.
Não é agradável, amados, para as nossas emoções no início. Continuar caminhando, não importa a realidade, não importa a área da vida, quando tudo está discordando da verdade da palavra. Não é confortável, mas é um exercício. A palavra nunca falhou e nunca falhará. Uma vez que você persevera em dar crédito para Deus, caminhando na palavra, não é na carne, Ele vai ser fiel àquilo que Jesus fez por você e por mim, sempre. Então os levantes, as perseguições que a gente ouve falar é isso. Satanás se levantou aqui na área da minha vida. Você precisa discernir se isso daí é simplesmente uma colheita de uma obra da carne, não é disso que a gente está falando. Nem tudo é o diabo, irmãos. Embora semear na carne é um semear que nasceu na natureza caída, que é obra do diabo também. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de perseguições que nada mais são do que pensamentos que vão tentar ganhar a sua mente para desdizer aquilo que Deus disse de uma maneira simples sobre você. Para que você experimente uma nova dimensão na sua alma, nessa terra que mana todas as coisas. Para que a sua alma seja salva. A hora que você chega em Canaã, você descobre, nossa, é simples, realmente, mana, tudo que eu preciso. Veio da minha mão. Eu continuo fazendo o que eu faço, mas jamais da maneira como eu sempre fiz. Com um propósito, com a mente de Cristo. Tudo muda de lugar. E aqui Deus opera o sobrenatural, todas as vezes. Então quando as perseguições se levantam, amados, a palavra de Deus vai ser a mesma. Marche. Não clamem. Se você já tem uma palavra, se você já foi convencido pelo Espírito Santo de algo, em alguma área da sua vida, continue caminhando, dando passos. Continue sendo alguém que quem olhar para você vai ver aquela palavra em forma humana na terra. E quanto mais perseguições, essa palavra, mais a gente deveria talvez se alegrar. A gente não gosta daqui. Mas essa é a única maneira que Satanás tem para tentar impedir que a gente saia de uma mente terrena para uma mente celestial. Perseguições, aflições. Olha o que Timóteo vai dizer, amados. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12. E na verdade, todos, não é a maioria, não é alguns, Deus não faz acepção de pessoas, amém? Todos aqueles que estão desejando de modo devotado viver dentro de Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então nós que fomos achados pela graça de Deus, um dia nascemos de novo, nós temos a nova natureza que deseja viver de modo devotado dentro de Cristo, no Espírito. E o que é viver dentro do Espírito? É fazer uma jornada de uma mentalidade terrena para uma mentalidade espiritual. E o apóstolo Paulo diz assim, todos que desejam isso vão padecer perseguições. Amados, essa palavra ela é tão mal construída dentro de nós, como se estivesse algum poder de te parar real. Como se tivesse algum poder de te atrasar de verdade. A perseguição, ela tem poder de te parar só se você der crédito para ela. Você já viram aquelas histórias de maldição hereditária?
Meu avô teve tal problema nessa área, meu pai também, eu também vou ter. Já viram isso? É uma mentalidade que é transferida de geração para geração ali. Maldição desse tipo pega o crente? Depende. Ele dá crédito para isso? É uma perseguição. É um engano, é uma sutileza, é um pensamento errado, que não concorda com a verdade, que não tem poder nenhum em Satanás mais, porque ele é um derrotado, só que te coloca e me coloca para parar de marchar, para parar de fazer essa jornada, até que a gente entre na experiência, até que a salvação se consume um pouco mais de nós. Então Satanás ele é um derrotado, só que ele tenta falar para a gente que ele não é. Deus é o Todo-Poderoso e as perseguições tentam dizer para a gente que não é bem assim. Quando está tudo bem, como eu disse, é fácil, simples até. A questão é quando algo se levanta, quando os egípcios estão te perseguindo, a nossa carne vai sempre gritar. Canaã vai chegar. Então as perseguições, ela está no meio desse processo. A alma recebeu a palavra, ela foi iluminada pelo Espírito, uma mudança de mente começou a acontecer e você começou a caminhar. Qual que é o destino disso? Salvação, sempre. O Espírito Santo ele vai te ajudar a chegar aqui. Só que aqui no meio se levanta essa perseguição, para que você retroceda nessa maneira nova de pensar. Só isso. Se você retroceder na sua maneira de pensar, as suas realidades vão continuar sendo desenhadas pela maneira de pensar que você tem. Amém? Então as perseguições são pensamentos, são ataques externos, pensamentos interiores, que não tem mais poder em si de nos parar, a não ser que a gente os acolha em nós. Olha o que o Senhor Jesus prometeu para nós sobre esse mesmo assunto, lá no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 29. Irmãos, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Havendo, porém, respondido, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, nenhum homem há que deixou casa, família, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou campos, por amor a mim e ao Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos. Aí vem o detalhe, com perseguições. E no mundo que está vindo, a vida eterna. Jesus está falando exatamente a mesma coisa. Qualquer um que deixar aí, amados, não é abandonar, tá? Virar as costas e não existe mais. Não. A palavra deixar aí é enviar para outro lugar. Então, a minha família, eu vou enviar ela para outro lugar. Eu vou enviar ela de um lugar terreno para um lugar eterno. Os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus negócios, que são os campos aí, eu vou transicionar tudo isso para o propósito de Deus na minha vida, por amor de mim e o Evangelho de Jesus. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em todas essas coisas. Tem algumas chaves aqui que são importantes. A primeira delas, irmãos, que está no verso 29, é só um detalhe que está aí.
Jesus disse: casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos e campos. Amém? Quando ele diz sobre 100 vezes tanto, plenitude, ele não menciona pais, nem esposas. Não quero entrar aqui também. Pai aí é progenitor. Quem que te gerou? Você era filho de quem antes de Jesus te achar? Nós vínhamos de Adão. Se você mandar isso para outro lugar, isso nunca mais vai fazer parte de você. E todas as outras coisas que vão ganhar propósito, você vai receber 100 vezes tanto. 100, amados, não é um número matemático. Então eu deixei um irmão, eu vou receber 100 irmãos. Não, a Bíblia está falando de plenitude. 100 é um número de vida plena, abundante. 100 é o que governa essa mentalidade, essa alma salva, onde as coisas manam. Abraão teve Isaac com 100 anos. A parábola do semeador diz que a semente, quando cai numa boa terra, depois que passa pelos processos de purificação, ela tem 3 níveis de frutificação: 30, 60 e 100 por 1. Então, 100 vezes mais é o mais alto nível de frutificação, de bênçãos na nossa vida, através de tudo que a gente gerencia aqui, que a gente escolhe por amor de Jesus e ao Evangelho, aquilo que é eterno, aquilo que é o reinar de Deus, colocar à disposição do Espírito Santo, para que ele transicione para Canaã. E aí ele disse assim no verso 30, que não receba 100 vezes tanto agora, neste tempo, nesse kairos, nessa oportunidade, e no mundo que está vindo, a vida eterna. Esse mundo aí não é só quando eu for para o céu. Não, esse mundo aí, a palavra é aion, é uma mentalidade de governo. O que Jesus está falando aí? Se você deixar campos por amor de mim e do Evangelho, se você enviar, se você permitir que o Espírito Santo te mostre o propósito e tudo isso, o lugar que eu tenho para você, você vai receber já nessa oportunidade a plenitude disso daí. E na nova mentalidade que está vindo, que vai chegar, onde você vai entrar, a Zoe de Deus, o lugar onde mana. Aqui é Deus que sustenta, amados. No Egito é esforço, no Egito é mente humana, ali é mente de Cristo. Aqui é plenitude do descanso. Só que Jesus não mente, jamais. Ele disse a mesma coisa. Você vai receber plenitude com perseguições. Que nada mais são do que o quê? Enganos. Que tentam ganhar a nossa alma de volta para o lugar que a gente já saiu. Irmãos, a vida de fé, como o Senhor Jesus disse, a vida dessa transição, ela vai acontecendo à medida que a gente vai se entregando ao Espírito Santo, simplesmente para que a gente entre na experiência da vida eterna já. O alvo, o propósito da fé é que você salve, receba salvação na sua alma, plenitude, é o que Jesus está dizendo. Só que a gente não aprendeu muito bem ainda, ou estamos aprendendo cada vez mais, a lidar com essas perseguições que existem. Porque se a gente precisar acreditar que viver por fé
é nunca ter algo que se levante contra para nos atrasar, a gente vai começar a clamar. A gente vai começar a pedir para Deus fazer aquilo que Ele já fez. Por que você está clamando para mim ainda? Marche. Caminhe. A hora que eu ver aquilo que eu te disse vivendo em você, numa maneira, uma forma, eu vou te encher com a minha glória. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Pai. Então as perseguições, irmãos, são coisas simples, sim, na verdade, mas nas emoções nem sempre. Dependendo do nível de que aquilo está enraizado em nós, parece tão real, parece tão verdade, que a gente tende a desaprender. De vez em quando Deus permite que a gente passe por algumas provas, depois de um certo tempo de caminhada, para que a gente mantenha a humildade. E irmãos, eu posso falar por mim, tempos em tempos, uma coisa se levanta, a tendência que a gente tem é de ser provado num lugar que a gente fala assim, uai, mas será que dessa vez vai dar certo? Eu já tive N experiências com o Senhor, mas agora, será que vai funcionar? Olha o pensamento errado. Não, irmãos, continua marchando. Continua marchando. Jesus garantiu, a hora que você deixou isso aí, você vai receber com perseguições, que nada mais são que pensamentos enganosos, que se você permitir, vão te atrasar. Se eu permitir, vão me atrasar. Mas se você, por ação do Espírito Santo, estiver tratando disso para que a sua alma desaprenda a dar crédito para esses enganos, você vai ser colocado num lugar de plenitude. Esse é o alvo da fé. Uma alma salva. Uma terra onde as coisas de Deus brotam. Uma terra onde Deus consegue manifestar toda a glória dele em nós. Então, duas coisas que nós precisamos sair daqui essa manhã. Primeiro, Deus nunca lida com coisas externas. Infelizmente, irmãos, a gente é bombardeado hoje por mensagens, por palavras, por um modelo de religiosidade que está aguardando Deus agir por fora. Não, a palavra continua sendo a mesma. Marche. Porque se você esperar eu agir por fora, que é um terreno que eu não lido, você vai se atrasar. Aonde que eu lido? A minha graça, ela te inunda por dentro, te enchendo da autoridade que está em Cristo, para que você pise sobre isso. Então nós não esperamos Deus fazer aquilo que Ele já fez. Nós precisamos agora do Espírito Santo, de intimidade com Ele, com a palavra, todos os dias, nos edificar, para que a gente receba a fé, que vai ter um fim, salvar a minha alma. A hora que a fé vem, a minha alma muda de mente, metanoia, marche. Até aqui é fácil. O problema é a hora que a gente começa a dar 2 passinhos e os egípcios começam a se levantar. Acho que não é bem assim. Marche. Aí você continua marchando, a graça vai te aperfeiçoando a continuar dando crédito para a palavra. E em algum momento, amados, essa mentalidade do inferno, essa mentalidade do mundo vai morrer dentro de você de uma vez por todas. E você vai estar em Canaã. Em Canaã, as coisas de Deus manam. Descanso, paz.
propósito 100 vezes. Tudo agora serve a algo que é eterno. Tudo agora está à disposição do meu Pai no reinar dele. Eu só estou administrando isso com uma nova mentalidade. A minha alma foi salva. Eu experimentei tudo isso. Amém, queridos? Então a fé vem para te salvar, mas no meio do caminho tem essa perseguição que é um engano das trevas, que nós precisamos aprender a não dar crédito. Na teoria é simples, na prática também é simples. Nem sempre é fácil, por causa das emoções. Não clame mais a Deus, continue marchando, continue perseverando no comportamento que reflete aquilo que Deus diz. E a glória é certa na sua vida e na minha vida, sempre. Amém? Aleluia, amados.